Boa noite, cooperada. Estamos aqui em mais uma live do nosso sindicato, nesse período da pandemia, durante a quarentena. Estamos aqui com três companheiros de escolas ligadas ao Ministério da Defesa. A gente tem o companheiro André, da Escola do Aeronáutico, do Rio de Janeiro, a companheira Rosa, da Escola da Marinha, e o companheiro Flávio, do Colégio Militar do Recife, né, ligado ao Exército. E a gente vai falar um pouco sobre essa situação delicada que estão os companheiros das escolas ligadas ao Ministério da Defesa. Né? Assim, são companheiros que já passam por uma série de situações de assédio, de pressão, durante a normalidade, a gente já sabe como é a rigidez das escolas, do comando das escolas, e agora, durante a pandemia, tem uma situação ainda mais delicada. A gente vai começar, então, com a Rosa, falando para a gente um pouquinho como é que está a situação da escola dela e dos demais companheiros das escolas ligadas à Marinha. Boa noite, Rosa. Dá um panorama aí geral para a gente. Boa noite, Camila. Boa noite a todos e todas. Bom, eu sou Rosa Santos, eu sou filiada da seção sindical do Colégio Militar do Rio de Janeiro, mas eu trabalho no Colégio Naval, que é uma escola de ensino médio da Marinha, de formação militar, localizada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Eu também vou falar em nome dos servidores que trabalham nas escolas de aprendizes marinheiros, localizadas em Fortaleza, Recife, Vitória e Florianópolis. Bom, a situação no Colégio Naval, assim como nessas EANs, né, nas escolas de aprendizes, é a seguinte: as aulas presenciais não foram suspensas até o momento. Apesar de todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, governadores, prefeitos dessas localidades onde as escolas estão, a Diretoria de Ensino da Marinha não autorizou até o momento, né, depois eu vou dizer o porquê, do até o momento, a liberação dos alunos e a liberação das aulas presenciais. A Marinha alega que, como é uma escola de formação militar, ou seja, não é uma escola regular como as outras do estado do município, e que eles não oferecem um serviço não essencial, né? Como eles são forças armadas, o serviço que eles prestam é um serviço essencial à pátria, até porque envolve a defesa nacional. E, gente, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui, tá? Então, essa legislação municipal, estadual, não se aplicam a essas escolas da Marinha, das Forças Armadas. Então, por isso que eles continuam mantendo as aulas, né? Então, qual foi a estratégia deles, né? Adotada para tentar mitigar a contaminação pelo coronavírus. Os alunos estão aquartelados, né? Em princípio, foram 15 dias, agora estão por mais 15 dias, ou seja, eles não estão podendo se licenciar, eles não podem voltar para as suas casas por causa do risco de contaminação nesse deslocamento. Então, eles estão dentro dos quartéis. Tomaram medidas de limpeza, de desinfecção, né, de tentar fazer com que eles não andem em aglomerados, né, eles estão revezando, andando em grupos. Só que, né, como eles estão tendo aulas presenciais, eles acabam se aglomerando nas salas de aula, né, e também nos alojamentos onde eles dormem, né? E ainda tem o problema também dos servidores civis e militares, né? Quem estava enquadrado nos grupos de risco, né, com doenças crônicas, crianças pequenas que convivem com idosos, foram liberados para trabalhar a partir de casa, que é o meu caso, por exemplo. Porém, as pessoas que não se enquadram nesses grupos, elas estão trabalhando presencialmente, ou seja, elas vão para as salas de aula, dar aula, né? E mais, essas pessoas não estão aquarteladas, né? Nem poderiam ficar. Então, tanto civis, servidores civis quanto militares, eles entram e saem dos quartéis, casa, trabalho, casa, várias vezes na semana. E é nesse deslocamento, né, que não está acontecendo com os alunos, mas está acontecendo com os servidores, que pode haver a contaminação, né? Então, por isso que a gente está batalhando para que as aulas sejam suspensas, as aulas presenciais sejam totalmente suspensas nas instituições de ensino federais vinculadas ao Ministério da Defesa.
Certo, muito grave essa situação que a Rosa está trazendo para a gente, né? De não suspenderem as aulas, de manter as aulas nas escolas da Marinha. O sindicato está acompanhando, a gente está fazendo uma série de denúncias e a gente vai voltar nesse tema daqui a pouco. Antes de passar a palavra para o André, para poder falar para a gente como é que está a situação dos trabalhadores, dos estudantes, das escolas ligadas à aeronáutica, dar um oi para o Josmar Rodrigues, que está dando parabéns para a gente pelo debate, o Marcos Fábio Júnior, que está aqui parabenizando a Rosa, que é a nossa professora. Me apresentaram, eu não me apresentei no começo, me puxaram a orelha, falaram que eu não me apresentei. Meu nome é Camila Marques, estou atualmente como coordenadora geral do CNF, e fazer o registro também que tinha mais uma companheira que ia entrar, que é a companheira Isabel, da Escola Caminho das Estrelas, e acho que algum problema técnico ela não conseguiu entrar ainda, a gente vai tentar daqui até o final da live, que ela vem, faz uma participação aqui com a gente, mas vamos seguir o debate. Eu vou passar para o André, para ele falar de maneira geral das escolas ligadas à aeronáutica. Olá, boa noite os companheiros, companheiras, Camila, Flávio, Rosa, e aos todos que nos acompanham, né? Enfim, eu sou coordenador geral da seção do Sinasef do Colégio Brigadeiro Newton Braga, uma escola que pertence à aeronáutica, localizada na Ilha do Governador, na cidade do Rio de Janeiro. É uma escola assistencial, assim como outras duas escolas assistenciais que existem na Força Aérea. Uma fica no município de Alcântara, Maranhão, bem próximo a São Luís, e a outra escola é a Escola Caminho das Estrelas, né? Temos companheiros lá, e outros companheiros na Escola Tenente Rego Barros, localizada no município de Belém, né, do Pará. E essas escolas assistenciais nada mais são do que escolas de educação básica, né? Nós temos estudantes do ensino fundamental e do ensino médio aqui no Pará, e na escola do Maranhão nós temos crianças, estudantes do ensino fundamental apenas. Só isso. Então, essas crianças se formam e recebem um certificado, né, de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. Então, independentemente de pertencerem à Força Aérea, elas não são escolas militares. Isso é importante ser dito. Bom, da maneira como aconteceu com outras escolas, né, com a pandemia, fomos colocados, né, corretamente, né, e sob isolamento social, apesar da gente estar vivendo num mundo que parece louco, né, de um governo que luta para acabar com o isolamento social, mas não é loucura, né? O problema é que não é loucura, porque seria uma ofensa, né? Seria uma ofensa aos loucos, né, chamar isso de loucura. Existe um propósito político, existe um propósito econômico nessa proposta, nessa intenção do governo federal de acabar com o isolamento social, colocando as pessoas correndo risco de morrerem, e isso não fica só no discurso, isso chega até as pessoas, isso chega no cotidiano das famílias, isso chega na casa das pessoas, isso chega até os nossos estudantes e chega até os nossos colegas servidores, civis e militares, né? Resultado, nós ficamos sob isolamento social, e uma semana após essa condição, né, de isolamento social, as escolas assistenciais da aeronáutica receberam um comunicado, os servidores, né, receberam um comunicado de que estariam compulsoriamente de férias. E as pessoas ficaram, no mínimo, espantadas, né? Por quê? Porque como é que pode, né, considerar que pessoas presas nas suas casas, com medo de perderem a própria vida, com medo de se tornarem vetores que podem contaminar não só as suas pessoas queridas, mas qualquer outra pessoa que passa, que poderia cruzar com ela pela rua, como é que você pode considerar isso um status de férias? Férias para o trabalhador, né, pressupõe o quê? Lazer, descanso, estarem com seus familiares.
estar com os seus filhos, com suas mães, com as pessoas que você ama, passear, sair para outra cidade, ir a uma biblioteca, aqui no Rio de Janeiro, ir a uma praia, nada disso é possível. As pessoas estão presas nas suas casas. E não há pessoa feliz dessa maneira. Então, férias não significam parar de trabalhar. Pelo contrário, né? A gente trabalha o tempo todo, somos seres sociais, o trabalho pertence ao ser humano. E o trabalho não é um trabalho só assalariado. Nós trabalhamos em casa, né? O trabalho não acontece só quando eu estou no chamado local de trabalho, mas quando eu saio da escola eu não trabalho, né? Isso é uma brincadeira. E a gente, com o apoio da direção nacional, né, entrou na segunda-feira com uma ação, né, na Justiça Federal, demonstrando esse absurdo que é colocar trabalhadores de férias, né, porque não estão de férias, não estão gozando do seu direito, né, mais do que sagrado ao descanso. E, enfim, só que as coisas sempre podem piorar, né? Na atual situação que a gente vive, né? Na atual situação política brasileira. Na Sexta-feira Santa, né? Nas 18, 19 horas da noite, feriado nacional, dos feriados num país cristão, né? E o próprio presidente se diz cristão, né? Fez lives com os pastores nesse final de semana, se eu não me engano, né? Com Marco Feliciano, R.R. Soares, essas figuras, né? Que nós conhecemos muito bem, infelizmente. Os professores receberam, né? Os servidores da escola, técnicos e professores, um comunicado informando que os professores deveriam comparecer à escola já na segunda-feira, sem qualquer justificativa, até porque não existe, né? Existem explicações, mas quem tem que dar essas explicações não somos nós, mas sim quem obrigou esses servidores a retornarem, né? E, obviamente, isso gerou uma insatisfação, insatisfação mínimo, né? Isso gerou essa decisão do Comando da Aeronáutica de fazer os professores retornarem para as suas escolas para cumprirem o quê? Para fazerem o quê? Até porque, no caso do Rio de Janeiro, a escola que não tem nem estrutura de internet, de computador, mas mesmo que tivesse, né, expondo essas pessoas ao risco. O resultado disso, para concluir, foi que, no domingo à noite, né, vivendo essa tragédia, a nossa seção sindical organizou uma grande reunião no domingo de Páscoa. E eu me lembro até de um colega, né, que fez uma fala, vários fizeram falas bonitas, dizendo que aquele momento, de fato, era uma celebração de Páscoa, porque nós tínhamos 60 pessoas num domingo de Páscoa reunidas virtualmente, tentando enfrentar um problema absolutamente desnecessário criado pelo Comando da Aeronáutica. Também protocolamos um pedido na Justiça para que seja suspenso esse pedido, essa condição, mas ainda os professores estão convocados, né? Deveríamos ter ido ontem, deveríamos ter ido hoje, não sei se algum colega foi, tomara que não tenha ido, em nome da preservação das suas vidas. É isso. Obrigada, André. Muito importante essa iniciativa da sessão. A sessão está bem ativa nesse momento, sempre foi muito ativa, mas nesse momento a gente está percebendo. A sessão saiu ligando para todos os servidores para poder combinar essa reunião, para poder falar da situação. E aí a gente passa a palavra para o Flávio, para ele poder falar um pouco das escolas ligadas, né, ao Exército. Flávio, que é o companheiro do Colégio Militar de Recife. Só saudando aí o pessoal da seção IFMA presente, o pessoal do IFES presente, vários companheiros mandando mensagens, interagindo, querem mandar perguntas para a gente poder fazer com o pessoal aqui. E aí a gente passa a palavra para o Flávio, para ele dar esse panorama na geral para a gente. Olá, companheiros, boa noite. Primeiramente, agradecer à Direção Nacional pelo convite, né, em nome da Camila Marques, toda a Direção Nacional. Saudar aqui o companheiro André, a companheira Rosa, de tantas lutas, né? Todos os anos, a gente se reúne no encontro das escolas ligadas às instituições de ensino, ligadas ao
vinculadas ao Ministério da Defesa. Um panorama mais completo do que são essas escolas, para aqueles, né, quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, que não conhece um pouco dessa realidade. Nós temos várias escolas do Exército, da Aeronáutica e da Marinha filiadas ao Sinasef, mas nós temos tantas outras que ainda não estão filiadas ao Sinasef. São companheiros que estão na mesma luta, no mesmo barco que nós, mas que ainda não se decidiram, ou a gente também não chegou próximo a esses companheiros para que a gente possa filiar esses camaradas do Sinasef e aumentar, tá certo, o Exército batalha aí para que a gente possa vencer as lutas que nós travamos diariamente. Nas instituições do Exército, o que é que está ocorrendo? Houve uma portaria do Ministério da Defesa para todas as instituições daquele grupo de risco, com doenças crônicas, pessoal acima de 60 anos, né, que fizesse o trabalho home office. Só que, a partir do dia 23 de março, a DSEX, que é a Diretoria de Ensino do Exército, soltou um comunicado para as instituições que todos os servidores civis, professores e técnicos administrativos, fizessem o trabalho em home office. Porque isso é gerado através de um documento que o Sinasef, através do nosso juiz nacional, entrou com a representação junto ao Ministério Público Federal e, através da representação, surtiu o efeito que o DSEX resolveu e tomou essa atitude, né, nos embasamentos que nós colocamos daquela documentação, de colocar todos os servidores em home office. Porque algumas instituições, elas ainda insistem, né? Flávio, eu dei uma interrompida, que o pessoal estava mandando mensagem falando que seu áudio está muito ruim. Eu acho que a gente vai ter que tentar mexer de novo aí no seu áudio. Você estava testando já antes da live começar. Eu vou passar de novo para a Rosa, que tem uma questão específica para ela. Aí você vai mexendo e a gente volta para você antes de passar para o André, tá? A pergunta que apareceu aqui no chat com relação às escolas da Marinha, Rosa, é se já tinha algum caso confirmado de Covid em algumas dessas escolas, se já teve alguma situação mais emergencial, mais grave ainda, porque é muito grave isso que você relata para a gente, né? De continuar as aulas, das pessoas circulando, os alunos amotinados, mas os servidores precisando circular e ainda dando aula presencial. Então, o pessoal está perguntando se teve alguma confirmação de Covid, se teve alguma situação mais grave, mais danosa nas escolas, e aí você podia responder para a gente, por favor. Então, houve um caso lá em Florianópolis, né, do navio Saboia, em que a tripulação foi contaminada. Inclusive, no próprio site da Marinha, havia informação de que o 01 e o imediato do navio estavam contaminados. E parece que alguns alunos da Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina, de Florianópolis, estiveram nesse navio, visitando o navio. Então, houve essa suspeita, eu não sei dizer exatamente se há alunos contaminados lá dessa escola. No Colégio Naval, até onde eu saiba, não. Eles têm alunos na enfermaria sendo monitorados com quadros gripais. Mas, até agora, não houve confirmação de alunos contaminados. Também não soube das outras escolas, não. Mas, assim, ainda que haja, né, eles, por exemplo, no Rio de Janeiro, são mandados por Marcílio Dias, né, e eles são tratados lá, enfim, eles têm um apoio de saúde, né, por parte deles. Os civis aqui não têm, né, se algum civil ficar doente, ele não tem direito a usar um hospital da Marinha, né, então a gente tem que se cuidar por conta própria, né. Só para complementar aquilo que o Flávio estava falando, né, ou seja, o Exército parece que já lançou uma portaria liberando todos os civis, né, professores, docentes, enfim, a fazerem home office, a trabalhar a partir de casa, né, o tal do teletrabalho. Isso na Marinha ainda não aconteceu. E é isso que a gente vem batalhando, né, para que, pelo menos, os civis, assim, de imediato, né, nesse primeiro momento,
sejam liberados todos, sem exceção, independente se é grupo de risco ou não, para que todos possam trabalhar a partir de casa, né? Essa questão do home office é bem controversa, principalmente com esse uso de AVA, né? Depois a gente pode até discutir mais tarde, mas que pelo menos a gente tem essa opção de trabalhar a partir de casa para evitar que os servidores se contaminem, né? E corram riscos nesse deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa. Agora, quanto aos alunos, eu não sei informar. Eu não sei. Tá, ok. Só para complementar e não sair muito do mote, Rosa, o pessoal estava perguntando com relação aos materiais, se estão sendo fornecidos, se tem máscara, álcool gel, se tem estrutura nas escolas. E chegou a informação aqui, falaram, eles disseram que não tem nenhum contaminado. Eu não consegui te ouvir, Camila. Certo que não tem ninguém contaminado. Segundo eles, nenhum aluno foi contaminado no navio. Marcos Fábio Júnior deu essa informação. Sim, sim, valeu, Marcos. Então, assim, a notícia oficial é sempre essa, que não há contaminados, que estão tomando todas as medidas preventivas, que os casos gripais estão sendo monitorados, casos assim suspeitos são mandados para fora do quartel. Isso é justificativa que nós temos, né? Mas o problema a gente vai esperar ter um caso para, né, tomar uma atitude, vai esperar alguém morrer para tomar uma atitude, né? A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que fiquemos em casa, isolados, né? Não dentro de um quartel em que as pessoas eventualmente acabam se aglomerando, né? Agora mesmo, eles estão fazendo provas, eles se aglomeram nas salas de aula, né? Não existem salas de aula suficientes, nem professores disponíveis, porque muitos estão em casa, tanto civis quanto militares, disponíveis para que separem os alunos em vários grupos, que se mantenha a distância devida, né, de 1,5 metro, 2 metros de um para o outro, dentro das salas de aula. Então, o risco de contaminação continua existindo, apesar de todas as medidas que estão sendo tomadas dentro dos quartéis para tentar mitigar o contágio, né, a limpeza, disseram que intensificaram a limpeza, descontaminação de alojamentos, né, abrindo janelas e portas, né, para ventilar, mantendo os alunos circulando nos colégios em grupos, assim, em revezamento, para que todos evitem andar juntos, mas quando colocam todos na sala de aula, quando vão todos para o alojamento, não tem como, né? Há uma aglomeração de alunos. Então, é muito isso, né? Nosso temor é pelas vidas, né? Que alguém acabe se contaminando e passando para outras pessoas e alguém morrendo, né? Ou, enfim, ficando em estado grave por causa disso. É isso. Obrigada, Rosa. Vou tentar voltar para o Flávio, vamos ver se dá certo aqui o áudio. E aí, Flávio, termina para a gente o panorama geral que você estava dando. Parte a gente conseguiu ouvir, aquela parte que você estava falando, inclusive, das escolas, que você está aproximando do Sinasef, essa parte ficou mais nítida, e aí depois começou a falhar um pouco mais. Então, você puder retomar para a gente. Está ouvindo agora? Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Tá ok? Pronto. Então, tá ruim? Tá aí. Tenta falar um pouco para a gente ver como é que fica. Então, como eu estava falando, né, a diretoria de ensino definiu a partir do 23 do 3 que os professores que algumas escolas descumpriram. Tá ruim? Tá ruim? Tá muito ruim. Você falou a partir do dia 23, mas está muito chiado, tem muito som, muita poluição sonora. Aqui. Pode ser? Tenta trocar aí, eu vou passar para o André. Beleza. E a gente tenta trocar de novo. Tá. André, eu vou fazer uma pergunta que o pessoal está muito comentando com relação a essa questão da EAD e do trabalho remoto. Você estava falando que vocês receberam, infelizmente, a convocatória para voltar, né, na sexta-feira Santa,
e para voltar na segunda-feira, tiveram que fazer uma reunião no domingo de Páscoa para poder discutir essa situação. E aí, ao que parece, tem uma chantagem colocada. E aí, uma chantagem colocada para todos os servidores no sentido. Oi? Então, vamos seguir. Diz que melhorou o áudio. É só um delayzinho que está dando. É uma chantagem colocada no sentido de, então, se vocês não querem aula presencial, se vocês não quiserem estar na escola presencialmente, foram chamados para dar aula, foram chamados para se fazer presente, para poder fazer as atividades à distância. Mas uma possibilidade de intensificar a EAD, que também é muito ruim, que a gente também tem se colocado contra, né? Sistema AVA, educação à distância. Então, eu queria que você falasse um pouco com relação a isso, André, para a gente. Bom, isso está sendo imposto, né, pelo que a gente vem conversando, né, com os companheiros do Exército, da Marinha, e aqui nas escolas de aeronáutica também, vem sendo empurrado goela abaixo das pessoas, como se educação à distância, primeiro, como se educação fosse feita por qualquer um, né, como se educação não fosse uma ciência, né? Então dá para a gente entender um pouco desse tipo de argumento, de intenção, porque a gente vive num momento em que a ciência é negada, né? Então, a gente conseguir entender, porque parece que a educação, parece que qualquer um ensina, né? Do ponto de vista da ciência e educação. E não é bem assim. É claro que todos aprendemos e ensinamos o tempo todo, e o processo de aprendizagem sempre existiu antes das escolas, né? Porém, trazendo para o campo da educação, o que significa educação à distância? Educação à distância significa que você você tenha carga horária, dia letivo, entre aspas, horas, que você tenha conteúdo novo, que você vá progredir com o conteúdo, que você vá desenvolver instrumentos e aplicar e utilizar instrumentos de avaliação, né, para permitir uma progressão, né, para uma série seguinte, tá? Isso é uma modalidade. Porém, os nossos estudantes das escolas, não só das escolas assistenciais, mas os estudantes matriculados em escolas de ensino regular, eles estão matriculados na modalidade ensino regular. Eles não estão matriculados numa modalidade de educação à distância. Então, isso já traz alguns problemas, né? Porque não é só você se sentar à frente de um computador e conversar com essas crianças, né? Conversar com essas crianças, qualquer um pode conversar com essas crianças. Como se na educação não existisse método, não existissem teóricos que fundamentam, para que você coloque alguma coisa em prática. Dar aula não é só você chegar e falar com o outro o que você acha, o que você conhece, o que você imagina, né? Então, a gente está numa condição socioeconômica e física, né, instrumental, que não nos possibilita oferecer para os nossos estudantes algo que chegue perto da educação regular que essas crianças precisam e têm direito. Por quê? Quando querem que a gente assuma EAD, querem que os trabalhadores, os professores, assumam as responsabilidades que são do Estado, né? Que não são dos professores. O professor ele é um trabalhador que está lá no Estado viabilizando uma política pública e ele é assalariado. Por exemplo, quem vai pagar a minha internet? Quem vai pagar a minha conta de luz? Quem vai pagar pelo equipamento que eu utilizo? O equipamento é meu, eu comprei com o meu salário. Ora, mas isso é mesquinharia. Como assim mesquinharia? Né? Se esse trabalhador recebe um salário e esse trabalho é que garante a sua sobrevivência, eu estou retirando da minha sobrevivência como trabalhador assalariado, né,
para viabilizar uma política que deveria ser uma política do Estado. Não estou me negando a trabalhar, mas a gente não pode, primeiro, aceitar que EAD é uma simples forma de ensinar, não, isso é uma outra modalidade. Isso não cabe para esses estudantes de educação de ensino regular. E quais são as condições materiais que oferecem para essas pessoas praticarem essa EAD? Aí, talvez você tenha ido na tal do argumento, né, da chantagem. Ah, tá, então os instrumentos estão aqui nas escolas. Então venham até as escolas. E aí colocam as pessoas sob risco, como os colegas lá do Colégio Naval, por exemplo, né? E aí os colegas aí talvez seja um dos argumentos, talvez não é um dos argumentos para fazer as pessoas, os trabalhadores comparecerem à escola. Bom, então é importante que a gente consiga espaço para falar, explicar para a população o que é EAD, né? A gente não pode fazer... Hoje está bem claro que é um projeto não só do Ministério da Defesa para as suas escolas, que é um projeto do MEC. Nesse momento, a gente não pode ter dúvida de que estão sendo desenvolvidas portarias ou decretos, coisas parecidas no MEC, para se tornar legal a promoção de EAD para essas crianças. A gente não pode ter dúvida. Amanhã, depois de amanhã, vai aparecer alguma coisa desse governo, né? A gente não pode ter dúvida. Então, EAD significa o quê? Encontrar a desculpa para precarizar mais ainda a educação no Brasil, né? Enfim, não sei se eu consegui responder ou se eu fui ao ponto que as pessoas que falaram aí queriam que eu fosse. Não, respondeu sim, foi ótimo, André, obrigada. Vou tentar passar de novo para o Flávio. E aí, Flávio, já fazendo o seu relato, e, se possível, falar um pouco também sobre a questão do trabalho remoto, onde a gente teve uma reunião entre a direção nacional e os trabalhadores das escolas ligadas ao Ministério da Defesa, né, das escolas ligadas ao Ministério da Defesa, e aí foi falado bastante com relação a assédio, sobrecarga, trabalho por WhatsApp, pedido de trabalho por WhatsApp. E aí, se você puder já juntar as duas questões, vamos ver se dá certo aí agora a participação do Flávio. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Eu mudei para o celular aqui. Está ouvindo aí? Não, está muito ruim. Ainda está muito ruim o áudio. Bom, vou voltar para a Rosa, para a gente poder conversar um pouquinho. A Rosa tinha falado um pouco para a gente, antes da gente começar, sobre a questão do AVA, sobre a questão dessa situação de gravar aulas, desse trabalho à distância, como é que está sendo essa experiência, que parece assim, a gente é contra a educação à distância, tem companheiros aqui falando que não é educação à distância, é um trabalho remoto, é um trabalho precário, a educação à distância exigiria uma capacitação, exige toda uma técnica específica. Enfim, o sindicato está em campanha contra a implementação da educação à distância, mas é importante a gente ter um panorama das escolas ligadas ao Ministério da Defesa. Você vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, Rosa? Sim, eu posso falar um pouquinho da Marinha, mas também posso falar um pouco do pessoal do Colégio Militar, porque eu sou da seção do Colégio Militar, né? O que aconteceu? No Exército, como eles foram liberados para trabalhar a partir de casa, então há um pessoal que está produzindo material e colocando no AVA, né? Funciona a contento, né? Porém, isso gera uma sobrecarga de trabalho para cima do professor, né? Porque é aquilo que o André falou, não é simplesmente, faz uma coisa aí qualquer e coloca. Não, a gente leva muito tempo produzindo material, né, que é completamente diferente de dar uma aula, né? E agora, ainda por cima, vieram com essa exigência de que a gente é obrigado a gravar vídeos e áudios para que as aulas fiquem mais interativas. Ou seja, por exemplo, no Colégio Naval, né, nas escolas de aprendizes, não há Wi-Fi nas escolas, não há, os alunos não têm acesso à internet. Então, como é que você pode falar de interatividade
né, com aulas que não têm acesso à internet, não há interatividade nisso. Há, sim, uma educação assíncrona, né, ou seja, eu vou chegar lá, eu vou postar um vídeo, falar alguma coisa, e os alunos não vão interagir comigo nunca dessa forma, né? Mas parece que... bom, o Flávio voltou, acho que ele consegue falar. No Exército parece que tem uns momentos lá que eles ficam online, podem até conversar com os alunos, mas na Marinha, Isabel, na Marinha, isso não acontece, simplesmente porque os alunos estão aquartelados, né? Agora, informaram que talvez os alunos sejam licenciados. Se isso acontecer, os alunos forem licenciados para ir para casa, pode até ser que a gente consiga trabalhar mais ou menos com eles. Mas, como o André falou, nossos cursos não são cursos de EAD, são cursos presenciais, né? Ninguém tem treinamento para isso, não houve planejamento para isso, porque foi uma coisa tomada em cima da hora, né, por causa da emergência da situação. É muito difícil para a gente produzir um material a contento, né, ou seja, que satisfaça, né, as necessidades dos alunos e as vontades, né, de quem está na chefia. E, assim, é complicado, a gente não está sabendo lidar direito com isso, né? E sem contar que está gerando uma sobrecarga muito grande dos professores, né? Além do estresse muito grande, e nos alunos também, né? Porque lá no Colégio Naval, por exemplo, eles baixam o material e dão para os alunos estudar por conta própria, né? E aí passa um professor na sala, que já está sobrecarregado dando aula da sua matéria e tirando dúvidas, né, daquele material que eles receberam, que foi mandado pelo AVA. Né? Sem contar que o AVA às vezes funciona, às vezes não funciona, aí tem que usar modos alternativos para mandar o material, né? Então, é uma situação muito difícil, muito complicada, enfim, é por isso que nós lutamos para que as aulas sejam suspensas, tanto na forma presencial quanto online, né, que os funcionários civis sejam enviados para casa, e que aí, quando a situação toda passar, a pandemia acabar, a gente possa retomar, a gente faz um planejamento pedagógico legal, assim, que dê para a gente manusear isso, manobrar essa situação, e aí sim, a gente pode ter aulas normais. Por enquanto, com a situação que a gente está, e com o risco de que vai agravar ainda mais, né, nos próximos meses, a contaminação, é muito difícil, a gente não tem nem psicológico para isso, né? Está todo mundo muito abalado com essa situação toda. Isso. É isso aí. Eu acho que pelo tanto que a gente está apanhando com essa live, já dava para ter claro que a gente teria muita dificuldade de trabalhar com educação à distância. Os alunos teriam dificuldade, a gente tem dificuldade. Isso que a gente não está dando uma aula, elaborando uma aula, a gente está fazendo uma conversa aqui no sindicato sobre um assunto que a gente, né, precisa fazer, é o único veículo possível nesse momento, mas pelo tanto que a gente apanha, já dá para ver que não é uma boa ferramenta. Vamos ver se dá certo agora com o Flávio. E sobrou um monte de questão para você. O pessoal falou da aula da EAMP, Flávio, falaram que nem todas as escolas ligadas ao Exército não está tendo só trabalho remoto, também está tendo trabalho presencial. Sobrou um monte de questão aí para você. Chega junto. Beleza. Estão ouvindo agora? Agora tá bom, né? Realmente a gente apanha nesse negócio. Mas porque eu acho que a internet também aqui de casa que tá ruim. Mas vejam bem, então a questão que eu estava falando sobre a diretoria de ensino, né, que ela, a partir de 23/3, ela estipulou que todos os servidores fizessem o home office. Algumas instituições insistiram ainda com o trabalho presencial, principalmente o Colégio Militar de Campo Grande e o Colégio Militar de Brasília. O Colégio Militar de Campo Grande, os professores ainda têm que ir para a escola para gravar videoaula, né, entregar as avaliações impressas, inclusive, digitar notas, isso tudo de forma presencial. E as outras escolas que estavam nesse processo de home office já estão tendo dificuldade também, inclusive, por conta dos materiais, que muitos professores não têm, inclusive um computador, uma internet que possa viabilizar uma videoaula. E, com isso, a instituição obriga o professor a ir na instituição, né, a presencial, e o que a gente está tentando evitar por conta da questão do coronavírus. Em Brasília, inclusive, que eu acho que das instituições que está mais sério,
e a SpaceX também, né, lá em Barbacena, que tem uma particularidade, porque lá os alunos já terminaram o terceiro ano, ou o segundo ano, o terceiro ano, e estão, muitos deles em internato, então tem uma série de problemas que a gente precisa também ter um cuidado específico aí com a SpaceX. Mas em Colégio Militar de Brasília, não tem aluno, os professores aqueles que não estão no grupo de risco, estão tendo que ir todos os dias na escola, entendeu? Inclusive, fazendo as videoaulas, resumos, conteúdos, testes, provas no ambiente virtual. Então, uma obrigação que o professor não tá no home office, não se foi respeitado nem a própria orientação da diretoria de ensino do Exército. Então, assim, há casos e casos que a gente precisa, junto com os companheiros aí da Nacional, o jurídico, tentar resolver esses problemas que nós estamos passando. Outro problema que nós temos além dessa questão dos equipamentos, e ontem, inclusive, na reunião da Direção Nacional, a gente colocou essas questões, alguns professores questionam até o direito de imagem, né, algumas questões que o doutor Valmir vem orientando da questão dessas videoaulas. Outra preocupação grande dos companheiros é quanto até a avaliação, né, de desempenho. Como será isso? A gente tem que cuidar disso. Eu acho que saiu minha imagem, entrou a Isabel, né? Então, essa questão acho que agora da avaliação, né, de desempenho, também há uma preocupação dos professores, como é que isso vai ficar mediante essa coronavírus. E nós precisamos também ver essa questão, há uma preocupação a respeito disso, né? Mas eu acho que é por aí. O panorama, eu acho que mais sério dentro do Exército estão nessas escolas, no Colégio Militar de Campo Grande, Colégio Militar de Brasília, a SpaceX, e esse detalhe de que o professor tem que voltar para a escola para digitar notas, entregar avaliação. Então, é uma preocupação muito grande no sentido de que essa quarentena seja quebrada por conta disso e que haja problemas futuros do contágio à doença desses servidores, desses trabalhadores. Não sei se... Opa, agora sim deu certo, Flávio. Obrigada. Você continuava aparecendo, a imagem continuava aparecendo. E agora, finalmente, a Isabel deu certo para ela entrar. Deixa a Isabel fazer a fala dela. Eu fiquei invisível a reunião inteira. Eu fiquei invisível a reunião inteira, mas eu escutei, né, que cada colega falou. A nossa situação realmente não é fácil. Eles já estão disponibilizando no Rego Barros os links para que cada entre na não vai dar aula, baixa mais aí, Lohane. Não vai dar aula, vai ser uma aproximação que a gente vai fazer com os alunos. Eu não sei que aproximação é essa, mas depois, com certeza, a gente vai ter que estar trabalhando o conteúdo. Então, essa plataforma Webex da Aeronáutica não funciona muito legal, mas isso aí já é um outro departamento. Só sei dizer para vocês que nós somos umas 10 no Fundamental 1, 9 ou 10? 9. Dessas 10, 6 professoras estão naquele grupo de risco. Então, elas têm como provar, elas têm laudo, tem isso, tem aquilo. Aí, sobrou para quem? Para mim, né? Para mim e para mais 3 colegas. Então, apenas 4 professoras do Fundamental que estão aptas, né, que não tem nenhum laudo, que vão poder estar participando desse sistema de rodízio. No caso, eu tenho a minha mãe tem 80 anos, ela está até aqui, ó, só para você ver. Essa aqui é a minha mãe. Então, eu tenho medo de ir e, de repente, trazer alguma coisa para ela. Ela tem 80 anos. E aí assim, é diabética. Então, eu fico numa situação, porque eu também não quero enviar um e-mail e defender a minha parte. Eu tenho 4 colegas lá, algumas mais velhas do que eu, que têm outros problemas de saúde, têm picos de pressão, mas não
tem laudo, não tem como comprovar nada. E eu mesmo não me sentiria à vontade de mandar um e-mail só defendendo a minha causa, em detrimento das outras 3 colegas. Entenderam? Porque as outras, graças a Deus, elas vão ficar protegidas em casa. Mas e eu e as 3 do Fundamental? Eu não respondo nem pelo Fundamental 2 e médio, porque como a escola... E nós ficamos lá atrás. Eu respondo, eu sou representante do Fundamental 2 e médio. É que os colegas já estão preparando as suas aulas para estarem participando dessa plataforma EBEX e dando as suas aulas. Não está sendo fácil. Eu fico bem mais visada, tu sabes isso, né, André? A gente, por ser do sindicato, a gente fica... Os olhos dos coronéis, eles ficam sobre a gente. E aí a gente precisaria da força da comunidade escolar. Diferente do Newton Braga, na minha escola, eu estou com colegas, eu estou com 21 pedidos, nós estamos com 21 pedidos de redistribuição do Rego Barros, os colegas pedindo para sair do Rego Barros, para irem para os institutos federais. A gente tem muitos mestres e doutores no Rego Barros. E aí, por esse pedido, por eles quererem ir embora da escola, os colegas estão, tipo assim, sem não participar como deveriam dessa luta. Vocês estão me entendendo? Por quê? Eu sei que eles... Essa luta neste momento, porque qualquer coisa, esses caras, eles podem vetar a transferência dos meninos, a redistribuição deles, porque sempre muitos lá são professores de luta, mas eles querem sair do Rego Barros a qualquer custo, então eles temem de fazer algum movimento e eles travarem a saída deles. É isso. É essa a situação da gente. Eu estou em processo de aposentadoria. Eu não aguentei, não. Pedi para me aposentar, estou com tempo, quero sair. Estão sentindo o drama? É esse o nosso drama, Camila. É bem por aí mesmo, né? Tem toda uma política de pede para sair para a gente, tem toda uma política de botar os servidores, principalmente no caso de vocês, os trabalhadores civis, né? Para ir se afastando da escola, para ir cada vez modificando o caráter da escola, e isso, claro, que ia impactar nesse contexto. Pegando o gancho do que a Isabel falou, eu queria pedir para o André, para ele falar um pouco mais sobre o trabalho que a seção fez, sobre as formas de resistência, como vocês organizaram esse financiamento. Vocês ficaram, né, ligando com todo mundo, uma reunião dada, uma reunião forte, e uma decisão de vamos parar. Né? Como é que vocês encaminharam isso, essa questão do mandar um e-mail, como foi o trabalho da seção, principalmente nesse último período? Vou falar um pouquinho para a gente, André. Bom, não foi fácil e não está sendo fácil, né? A gente está fazendo, na verdade, uma militância política sindical de reparo de danos, né, à vida das pessoas. Então, a gente está brigando para não perder muito, né? Então, é uma luta sindical que eu não queria hoje estar travando, né? Eu não queria mesmo. Por quê? Uma coisa tem que ficar clara para a gente, ouvindo esses relatos. Melhor, pelo menos para mim, fica cada vez mais claro. Não são objetivos pedagógicos que conduzem esse modelo de gestão dessas escolas. Não há justificativa do ponto de vista da pedagogia, né, que explique, ou que pelo menos que justifique esse tipo de ação de botar as pessoas sob risco, né, de respeitar a legislação e todo o conhecimento produzido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, e jogando na lata do lixo a educação e achando que você pode pegar um vídeo, como você bem falou, Camila, a gente pega aqui e dá uma aula. Poxa, são 5 profissionais aqui com a maior vontade para organizar uma conversa com outros, eu com mais 4, a gente está batendo cabeça, ainda está difícil.
né? E olha que não falta vontade da gente aqui, não tenho dúvida, né? Então, não são objetivos pedagógicos que conduzem a gestão dessas escolas, infelizmente. Por isso a gente vê esses resultados todos. Então, voltando à sua pergunta, a seção, ela enfrenta isso. Ela não enfrenta um projeto pedagógico, ela enfrenta um projeto político de gestão que tem como, imagino, demonstrar poder, demonstrar força de um grupo político que é cada vez mais forte, né, no país. Né? E quando eu falo grupo político, eu não estou falando dos militares. A gente tem que fazer uma diferenciação. Como assim? Os militares, como qualquer corpo, ele representa um corpo heterogêneo, né? Nós temos verdadeiros heróis militares na nossa história, que não são o Duque de Caxias, né? Que não são o Médici, né? Mas que você pode falar do João Cândido, você pode falar do Prestes, pode falar do Sérgio Macaco, aquele capitão que descumpriu uma ordem que era para explodir o gasômetro aqui no Rio de Janeiro, e hoje o viaduto tem o nome dele, né, o elevado do gasômetro, que todos nós chamamos aqui, né, se recusou a cumprir aquela ordem. Nós temos vários heróis militares, né, mas esse grupo político que se apropriou, né, do poder hoje no Brasil, e que é muito forte nas Forças Armadas, não é à toa que participaram, né, esse grupo que é hegemônico nas Forças Armadas, que participou de todos os golpes da história do Brasil, né, é essa lógica que está se impondo de maneira cada vez mais forte nas nossas escolas, né? Então, a seção, ela só consegue fazer, não é por causa do diretor A, B ou C. Se a seção sindical conseguiu unir, num domingo de Páscoa, quase 60 pessoas, foi porque essas 60 pessoas quiseram estar com a seção sindical. Né? Então, foi a base que se organizou da sua maneira. A direção foi só uma referência, a direção da seção sindical. Né? Assim como nós procuramos a ADN, né, que prontamente nos atendeu. Né? É a grande distância entre a sensibilidade de quem trabalha pela vida, que são os trabalhadores da educação, que estão na direção nacional do sindicato, que estão na direção das seções sindicais, e que são os trabalhadores, de fato, os técnicos, os professores, né? Esses sim é que pensam a educação como algo para a vida, e não como instrumento para promover a morte e o sofrimento. Né? Então, como dirigente da seção sindical, eu não fiz nenhum esforço para que essas pessoas estivessem presentes na seção, mas foi o sofrimento ao qual essas pessoas foram colocadas, né, que no desespero elas procuraram a seção sindical, né? E a seção sindical se fortaleceu? Claro que se fortaleceu, mas eu não queria de jeito nenhum uma seção sindical fortalecida por essa razão, né? Olha que contradição. Eu queria uma seção sindical fraca hoje, mas que os companheiros não estivessem vivendo esse drama, porque eu não faço educação para ser dirigente sindical, né? Eu faço educação com o propósito de emancipar, de promover, de colaborar com a emancipação dos trabalhadores. Eu não faço educação para ser dirigente sindical. Ser dirigente sindical significa uma consequência dessa minha prática cotidiana. O que está no meu sangue, de todos nós aqui, é a educação, né? Então, não sei se eu consegui responder, né, ao que você queria, mas é isso, a seção sindical ela se fortaleceu muito exatamente por conta dos trabalhadores que se uniram, infelizmente, no sofrimento, né? Mas acredito que essas pessoas não vão se esquecer nunca mais daquele domingo de Páscoa que elas passaram juntas, né? E você estava lá, Camila, você assistiu, né? Falas cada vez mais emocionadas e emocionantes, e não vai sair da minha cabeça e de nenhum colega lá. A gente criou um vínculo, e olha que nós tínhamos pessoas ali de diversas matizes ideológicas. Nós tínhamos ali pessoas que legitimamente votaram no PT, no Bolsonaro, ou que votaram nulo, né? Mas naquele momento a humanidade falou mais alto, o sentido de humanidade. E aí as divergências políticas e ideológicas foram deixadas de lado. E aí, como você muito bem fala,
né? Esse fortalecimento foi o resultado de uma luta pela vida. Por incrível que pareça, a gente está lutando pela vida. A gente não está mais lutando por plano de carreira. Eu não estou numa reunião sindical lutando por aumento salarial. Eu não estou me mobilizando para conseguir melhores meios de trabalho para desenvolver as minhas atividades. Não. A gente chegou ao absurdo de estar lutando para continuar vivo. Eu não queria ter uma sessão, são as contradições, né, a tal da dialética, né, que vem lá dos gregos antigos, que a gente vai estudando e as suas derivações. É isso. Gente, a gente está caminhando para o final da nossa live. Pena que a Isabel entrou quase agora no final. E o Flávio está ali morrendo de calor, porque ele desligou o ventilador para poder participar da live. Eu só queria fazer um registro que, além da gente aqui no esforço que a gente está, tem o William Gomes em casa, tem a Mona Lisa em casa, então tem o suporte dos trabalhadores dos sindicatos também. E ainda assim, toda a dificuldade da gente fazer. O pessoal está falando aqui da questão de lutar pela vida, a preocupação com os estudantes, o trabalho remoto, muito assédio moral, pediram informes com relação às medidas jurídicas, políticas, de comunicação. Então, eu vou para cada um falando, a gente se despedindo, e vamos ver se a gente consegue pegar esses diferentes aspectos aí que o pessoal pediu, e agradecer a todos a participação. Eu pedi para o Flávio, que falou um pouquinho menos, para ele poder falar agora para a gente fazer suas considerações finais, fazer um apanhado geral aí. Beleza, Camila. Obrigado aí a todos, né? Agradecendo aí desde já. Para fechar, eu queria só lembrar de um ponto que eu esqueci de falar na minha fala. A questão do uso das ferramentas que eles estão utilizando, WhatsApp, e-mail, fora do horário para contactar com esses professores. É uma reclamação também muito grande no meio das nossas instituições. Final de semana, domingo, feriado, mandando atividades, mandando orientações fora do horário do home office. É um outro grande problema. Eu acabei de receber aqui do companheiro Alberes, através do WhatsApp, é um problema que a DEPA ela poderá lançar mão dos feriados como reposição de aula. A decisão será mais à frente, mas recomenda-se não planejar viagens em feriado. Veja que absurdo. O professor não vai, porque vai repor esses feriados, para você ver como é que está a situação das nossas instituições. Mas é isso, camaradas. Eu agradeço muito. Eu acho que, apesar dos problemas que a gente está tendo, imagine os professores tendo que fazer essas videoaulas, utilizar dessa ferramenta que não é a ferramenta que nós utilizamos no nosso dia de trabalho, em sala de aula. Então, é um aprendizado e isso veio a reboque, mas tem que ser de uma forma que não trouxesse prejuízo ao ensino, como bem falou o André, né, a questão pedagógica mesmo. Nós estamos num sistema de aprendizado, um novo aprendizado, né, as novas tecnologias, a gente tem que também se atualizar quanto a isso, mas desejo a todos muita luta, né, a gente precisa de muita unidade nesse momento. Eu acho que a palavra mais correta é essa. As nossas instituições precisam estar muito mais ligadas, a gente precisa usar essa ferramenta como reuniões das nossas instituições para traçar a luta, né? Acho que foi muito boa a reunião de ontem com a direção nacional, e a gente precisa dar continuidade a essas reuniões entre nós, combinarmos quais são as ações que nós vamos tomar mediante todos esses problemas que estão acontecendo, e, em último caso, usar o jurídico mesmo, ajuizar, entendeu? Algumas situações, porque não é possível que, num problema desse de pandemia, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica ainda continue querendo que se tenha aulas presenciais, que se tenha a movimentação das pessoas dentro das escolas. Não se preocupe, né, com a vida. É a saúde
né? A Isabel falou muito bem, ela vai à escola e aí a mãe dela que está em casa, e aí quando ela voltar, qual é a segurança que ela tem, qual é a segurança que nós temos de nos deslocar para essas escolas e não ser contraído por esse vírus. Eu não tenho segurança nenhuma pessoa tem segurança nenhuma a respeito disso, entendeu? Então, que a lição que fica é essa: vamos lutar pela vida, lutar o tempo todo para que nós possamos estar em quarentena e respeitar aquilo que os profissionais de saúde estão dizendo. Fique em casa. Eu acho que a lição é essa: ficar em casa. Entendeu? Se tiver de fazer algum trabalho e que não traga prejuízo para o ensino, e que não traga prejuízo para o próprio servidor, ficar em casa e fazer o trabalho em casa, se não tiver prejuízo. Mas eu acho que essa que é a lição que a gente tem que passar para todos. Fiquem em casa. Obrigado. Obrigada, Flávia. A gente agradece a sua participação aqui e na reunião de ontem, e todos os dias fazendo essa articulação aí com a gente. Muito obrigada. Passar a palavra para a Isabel. Isabel, cadê você? Caiu de novo. Então tá, eu vou passar a palavra para a Rosa, para as considerações finais da Rosa, para a gente ir encerrando esse momento. Então, por conta de tudo isso que a gente já falou aqui, né, fica claro que a nossa preocupação maior é com a preservação das vidas, né? Por isso que nós aqui no sindicato dizemos que todas as vidas importam. Nós não estamos preocupados somente com as vidas dos civis sindicalizados, também nos preocupamos com os outros civis e com os militares também, por que não? Né? Então, nós, como educadores, obviamente, temos preocupação com a parte acadêmica, sim, já está prejudicada de qualquer forma, né? Mas, futuramente, quando toda essa pandemia passar, a gente puder retomar as atividades, seja, né, enfim, a gente programa, faz um plano pedagógico, a gente tenta recuperar, de alguma forma, essas aulas perdidas, né? Agora, se alguém morrer nesse meio de caminho, né, ou se alguém for contaminado de uma tal forma que depois tem uma lesão muito grave em decorrente da doença, que até agora ainda está muito, né, nebulosa, ninguém sabe exatamente quais são as consequências dessa doença, e depois acaba ficando incapacitado para o trabalho, né? Ou os próprios alunos incapacitados de continuarem os seus cursos, porque os militares precisam ter uma boa saúde. Enfim, todo esse dano causado por uma morte, possível morte por lesões, infinitamente maiores, Isabel, estou falando, infinitamente maiores, né, do que meia dúzia de meses, alguns meses perdidos de ano letivo, né? Então, a gente está aqui na batalha, na luta, para que todas as instituições, todos os itens vinculados ao Ministério da Defesa tenham suas aulas suspensas, tanto presenciais quanto online, porque essa forma online também não está funcionando, né? E é num momento de crise como esse, que tem que se agravar nos próximos meses, a gente tem que lutar pela vida, como falou o André, né? A nossa preocupação agora é a gente sobreviver a isso tudo, sobreviver bem, para que futuramente, quando tudo isso passar, todos nós possamos retomar as nossas atividades, alunos, civis, militares, vivos, sãos e salvos. É isso que a gente está querendo nesse momento. Ok, muito obrigada, companheira Rosa, que relatou essa situação tão delicada. De todas elas, a gente tem uma série de problemas, mas desde o início, o que está mais delicado é exatamente os companheiros das escolas da Marinha, porque não pararam e a gente tem tentado, então, ajuizando ações, procuramos o Ministério Público, o sindicato tomou medidas jurídicas, políticas, passando por parlamentares, denúncia em jornal, em imprensa, e seguindo essa posição que a gente está adotando, né? De parar pela vida, todas as vidas importam, e é fundamental nesse momento que a nossa saúde seja preservada. Vou passar para a Isabel, para as considerações finais dela, e agradecer a presença da companheira com todas essas dificuldades, a insistência para poder participar e estar aí com a gente. Obrigada, Isabel. Vai lá. Gente, obrigada. É uma satisfação estar participando com vocês dessa live e dizer que é complicado, sabe, a gente ficar em casa dando aulas para os alunos, né? E, ao mesmo tempo, estar sob tensão
né, com uma crise de ansiedade, que a gente acaba ficando ansioso, ansiosa. E o que a gente quer nesse momento é realmente, como os colegas estão falando, é parar pela vida, é a luta pela vida. Depois que passar tudo isso, a gente vai estar de corpo e alma ligado nas atividades pedagógicas, prontas ou prontos também para o que deve no sentido de estar trabalhando com os nossos alunos e nos dedicando ao máximo. Agora, não adianta fazer de conta, porque nem professores estão bem, nem alunos estão bem. Nem professores estão com cabeça para nada nesse momento, nem os alunos. A gente está fingindo fazer educação nesse momento de pandemia. O governador agora acabou de dar aqui, o governador do estado do Pará pegou o Covid-19, entendeu? Quer dizer, o cara está fazendo, eu não votei nele, tenho lá as minhas restrições com eles, mas justiça seja feita. Está muito bem influenciado, eu tenho ouvido muita gente da área de saúde, está tomando as providências cabíveis, e o que é que o presidente faz? Manda a Polícia Federal liberar as rodovias federais, com entrada para cá, para o Pará, desfazendo da ordem do decreto do governador. Então, começa por aí um presidente responsável, tá? Que coloca o seu povo em perigo, desconsiderando a ordem da Organização Mundial de Saúde, os decretos dos governadores, sem ouvir o pessoal da área, os especialistas, né, da área da saúde. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que foi um prazer, e a gente vai continuar na luta. Eu vou ver de que forma eu possa estar, André, sensibilizando também meus colegas, para ver se a gente consegue estar participando mais ativamente, mas cada um tem um motivo, e a gente sabe que não é fácil ser docente e ser militante, ser ativista dentro de uma escola no Ministério da Aeronáutica, e ser sindicalista é mais difícil ainda. Um beijo no coração e obrigada pela oportunidade. Socorro, Rosa, Socorro, Camila, André e Flávio. Um abraço. É isso. Um abraço, obrigada, Isabel. Desculpa aí a falta de habilidade, você falava que estava na sala, eu não conseguia te localizar, apanhei bastante aqui hoje, desculpas mesmo, e agradecer a sua presença, a sua participação, muito importante aqui nesse debate. Passar a palavra para o André, e aí comentar também um pouco que é bem importante, que é o fato da atuação do presidente da República, né? Da atuação política genocida contra as vidas, que está jogando mesmo para que a gente morra. É um governo que foi eleito falando de ataque aos trabalhadores, de ataque a uma série de setores, e está jogando para uma política genocida nesse momento. Né? E passar a palavra para as considerações finais do André, e agradecer a participação e a presença do companheiro. Obrigado. Eu vou terminar, né, a minha participação provocando com a proposta de um tema para a gente debater numa outra oportunidade, né? Só lembrando, Isabel, o Helder, né, Barbalho foi aluno da sua escola. Sei que não foi seu aluno, né? Mas, enfim, o governador do Pará, né? Pois é. Então, bom, como é que pode a gente entender esse tipo de política, e repito, não dos militares, mas desse segmento que é hegemônico dentro das Forças Armadas ao longo de toda a história da República do Brasil? Como educador, como é que eu me insiro nisso aí? Como é que eu penso esse negócio? É claro que a escola não forma as pessoas sozinha. As pessoas se formam como seres humanos também na escola, mas não só na escola. Dessa maneira, essas pessoas estão sendo formadas nas academias militares. Essas pessoas estão sendo formadas nas escolas do Ministério da Defesa. E isso é um grande campo da educação que a gente tem que disputar, que é o currículo. Como é que se forma esse tipo de cidadão no Brasil, né? Então, eu tenho que disputar como educador, professor e também sindicalista, e aí o sindicato tem que começar a pensar em política de Estado nessas escolas
todas, de formação militar até mesmo, né? Como é que eu formo um oficial com ausência ou com falta dessa sensibilidade no que diz respeito à formação humana, né? Então, isso não vai depender do professor que está lá apenas. Isso precisa vir de uma política de Estado, não é nem de governo. Uma política de Estado para a mesa. É uma grande disputa. A gente sabe disso, né? Mas isso tem que estar no nosso horizonte. A gente não pode mais ter forças armadas. A gente tem que disputar lá dentro das Forças Armadas a formação de profissionais que tenham, de fato, compromisso, né, em defender a sua população, né? E eu queria ler aqui, rapidamente, eu acho que eu salvei, não sei se eu vou conseguir agora, né, mas a fala do brigadeiro, né, não do brigadeiro, né, que eu citei aqui no início, né, do que faleceu há pouco tempo, né, do brigadeiro Rui Moreira Lima, né, que foi caçado, né, em 64, com um golpe civil-militar, né, e ele foi caçado quando coronel. Só após a anistia é que ele conseguiu resgatar o seu título de coronel. Ele foi literalmente expulso das Forças Armadas. Ele mais, como eu disse aqui, 6.500 entre mortos, presos, né, e exonerados das Forças Armadas, né, durante a ditadura civil-militar. E ele fala, quando ele foi retirado do poder do comando da base aérea de Santa Cruz, né, no dia 31 para o dia 1º de abril, ele leu para os seus comandados uma frase que o pai dele falou para ele ainda criança, e eu vou ler aqui. O povo desarmado merece o respeito das Forças Armadas. O soldado não conspira contra as instituições pelas quais jurou fidelidade. É isso que a gente precisa levar para formar esses garotos que amanhã comandarão as Forças Armadas no Brasil, para a gente não ter essa política que hegemoniza historicamente as nossas Forças Armadas, que desprezam muitas vezes por meio de apoio a golpes que interditam sempre que a gente consegue algum tipo de ar, respirar algum ar democrático, né? Então, é fundamental que a gente dispute, entre outras coisas, o currículo nas academias e escolas das Forças Armadas, como política de Estado. Esse é um desafio nosso e é gigantesco, mas não pode sair do nosso horizonte. Dessa maneira, defendendo a formação humana, defendendo toda e qualquer política pela vida, não, Flávio está corretíssimo, não saia de casa e a luta continua sempre. Bom, então, para a gente encerrar, agradecer a participação de todos e todas, das debatedoras, dos debatedores, do pessoal que interagiu, pedir desculpa do que a gente não conseguiu ler, que a gente não conseguiu comentar, falar que a direção nacional está se reunindo com as sessões, a gente fez a primeira reunião ontem com as escolas ligadas ao Ministério da Defesa, e vamos dar seguimento a isso, que a gente tem essa formulação de parar em defesa da vida. É preciso parar pelas nossas vidas e pela vida dos demais nesse momento. Defesa da nossa saúde, saúde física, mental, que a gente está num momento muito difícil, contra a Estamos tomando as medidas jurídicas, as medidas políticas. Nessa live vai desdobrar uma série de materiais falando sobre isso. Pessoal, parabenizando muito o conteúdo que vocês trouxeram. Obrigada mesmo pelos debatedores, pelas questões trazidas. Então, dessa live, a gente vai desdobrar mais materiais para a gente poder repercutir, e a gente precisa de todo mundo compartilhando, divulgando. Amanhã a gente tem uma live sobre EAD e trabalho remoto. Então, é bem importante que os companheiros também ligados às escolas vinculadas ao Ministério da Defesa se façam presente, debatam, para poder colocar as questões que a gente vai aprofundar em toda a rede federal, como que está essa questão da EAD e trabalho remoto. Então, é uma live com a presença do Andes, Sinasef e Fasdubra, para poder trabalhar essa. E, para finalizar, eu falei do Ilha e da Mona, que estão trabalhando nesse momento, mas eu queria deixar um beijo para a Raquel
E um abraço para o Mário Júnior, são funcionários do sindicato que estão interagindo, participando da live, estão trabalhando, mas porque se identifica. E é isso, agradecer a todos, vamos fortalecer o sindicato, fortalecer as nossas ações, parar pela vida, todas as vidas importam, todas as vidas importam, todos os trabalhadores importam. Obrigada, gente. Obrigado, cheiro a todos e todas. Obrigada, gente. Obrigado. Um grande abraço, Obrigada. boa noite. Tchau, Um grande boa noite. abraço.